O programa Saber Direito desta semana é com o professor Sérgio Mourão. O curso é sobre direito econômico. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Estamos de volta com o programa Saber Direito. Esta é a segunda aula do curso sobre análise jurídica da economia. Eu sou Sérgio Mourão Corrêa Lima, professor de Direito Empresarial da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. Na aula passada, apenas para que os senhores se sintonizem, nós tratamos da diferenciação entre os aspectos subjetivo e objetivo do direito, aspecto subjetivo e objetivo da economia. Falamos a respeito do funcionamento dos bancos e de algumas outras instituições financeiras que propiciam recursos ou dinheiro, que é o terceiro fator produtivo necessário à atividade de indústria, comércio, prestação de serviços e até mesmo para o consumo ao final da cadeia produtiva. Falamos a respeito de produção de moeda escritural, que decorre das operações sucessivas de depósito, empréstimo, depósito, empréstimo, depósito, empréstimo. Isso faz produzir, portanto, uma moeda que circula apenas pela via eletrônica, ou seja, não é uma moeda real, uma moeda como as notas e a moeda metálica, mas que funcionam tanto quanto a moeda real. Falamos a respeito de crises econômicas, a crise de 1929, a crise de 2007, o problema do risco sistêmico, os remédios propostos pela escola keynesiana e pela escola austríaca e os mecanismos de prevenção de inflação e de proteção do depositante correntista, tanto propostos pelas escolas econômicas quanto pelo Comitê da Basileia e ainda decorrentes da prática falimentar nos diversos países. Mencionamos também a elevação da taxa de juros como mecanismo artificial de controle da inflação e abordamos a taxa Selic como critério para captação, critério de juros ou de remuneração nos empréstimos obtidos pelo poder público brasileiro. Quando nós analisamos na aula passada o aspecto subjetivo do direito, falamos das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, aí as estatais, as não estatais com participação e sem participação do Estado, e os entes despersonificados, figura extremamente importante para esta segunda aula. Também falamos a respeito dos atos, tanto os unilaterais quanto bilaterais, que se inserem dentro do ordenamento jurídico do país, que tem no topo a Constituição e abaixo leis, decisões jurisdicionais, atos administrativos e atos unilaterais de vontade. No aspecto subjetivo, no aspecto objetivo, falamos da economia, produção, intermediação e consumo e dos fatores produtivos, e economia, aspecto subjetivo, quem nós tratamos daqueles que efetivamente exercem a indústria, o comércio e a prestação de serviços, que são os agentes econômicos propriamente ditos, e falamos também dos agentes estatais, que exercem as funções de regulação e fiscalização da economia. Também tratamos na aula passada a respeito do primeiro impulso de toda e qualquer pessoa que recebe dividendos ou que tem lucro numa atividade, que é depositar esse dinheiro nas instituições bancárias, né? E depois, então, essas pessoas cuidam ou de reinvesti-lo na própria atividade econômica, ou de manter depositado no banco, ou de utilizar para consumo de bens e serviços e, especificamente no que nos interessa nesta aula, mais de perto, podendo direcionar esses recursos ou esse dinheiro para
compra de ações, para fundos de investimento, para planos de previdência complementar abertos ou fechados. Muito bem. E é nesse ponto que nós iniciamos o debate sobre o papel das instituições financeiras no âmbito do mercado financeiro, que se subdivide, como nós cuidaremos de tratar. Mas merece destaque aqui o artigo 17 da Lei 4595 de 1964, que diz: considera-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de terceiros. Destrinchando esse conceito, nós precisamos entender o que significa coleta ou captação de recursos, o que seria aplicação, utilização ou investimento de recursos, o que significa o termo intermediação e no que ele se distingue das palavras administração e aplicação de recursos de terceiros. Muito bem. Coleta ou captação de recursos são as chamadas operações passivas. São os meios ou as formas através das quais as instituições financeiras captam dinheiro ou recebem dinheiro. Né? No caso dos bancos, nós já vimos na aula passada que a principal forma de captação de recursos é o depósito, ou seja, o banco recebe dinheiro em depósito. E vimos também uma outra forma, que é a emissão de letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio, enfim. Captação de recursos por meio de empréstimo mediante a emissão de títulos pelo banco, de títulos de crédito pelo banco. Essa é, portanto, são as operações passivas. Identifique-se, coleta e captação com meio de receber dinheiro. Aplicação, utilização ou investimento de recursos são operações ativas. No caso do banco, por exemplo, nós estamos tratando do banco emprestar dinheiro através de mútuo. Né? E ele pode emprestar dinheiro através de diversas formas. Os nomes são os mais diversos, mas a essência é a mesma, mútuo. Então, ele pode emprestar quantia variável de recursos através do contrato de abertura de crédito em conta corrente. Não é? A quantidade de dinheiro emprestado pelo banco oscila. Ou ele pode emprestar através de um contrato de mútuo fixo, o valor é fixo. Ou ele pode emprestar através do mútuo fixo e exigir de a quem ele está emprestando que emita um título. Por exemplo, se está sendo emprestado dinheiro para a compra de equipamentos para uma indústria, o banco pode exigir que seja emitido, né, uma cédula de crédito industrial representativa da obrigação de pagar a quantia que foi objeto do mútuo. Coisa diferente da aplicação, utilização ou investimento, que são chamadas operações ativas, né, que é a utilização do dinheiro, né, em contraposição às operações passivas, são as atividades de administração e aplicação de recursos de terceiros. Então, nós não podemos confundir as operações passivas, captação de recursos, as operações ativas, utilização dos recursos, aplicação dos recursos, com a gestão de recursos de terceiros. São coisas completamente diferentes. Né? No caso do fundo de investimento, por exemplo, o fundo não é o titular do dinheiro. Ele não capta dinheiro de ninguém, ele não empresta dinheiro dele. Não é? A sociedade administradora do fundo de investimento apenas gerencia dinheiro de terceiros que compõem o fundo de recursos. Então, nós temos operações passivas, captação, operações ativas, utilização dos recursos, intermediação, que é quando há operações passivas, captação de recursos, e ativas,
utilização dos recursos e nem as operações ativas, nem passivas, nem a operação de intermediação, que é a conciliação das duas, se diferencia, se assemelha à administração e aplicação de recursos de terceiros. E com isso, nós vamos identificar, ou vamos tentar identificar, em cada um dos 4 submercados financeiros, né, qual é o papel das instituições financeiras que nele atuam. Então, primeiro, diferenciando, o mercado financeiro, em sentido estrito, é aquele que tem como agentes normativo e fiscalizador o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil. Nele nós temos atuando os bancos, as financeiras, temos também as sociedades administradoras de consórcio, o mercado de títulos e valores mobiliários, que tem como agentes normativos e fiscalizador o Conselho Monetário Nacional e a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Nós temos o mercado de seguros e previdência complementar aberta, os agentes normativo e fiscalizador são o CNSP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, e a SUSEP, e temos ainda o mercado de previdência complementar fechado, cujos agentes normativo e fiscalizador são o CNPC, Conselho Nacional de Previdência Complementar, e a Previc. No âmbito de cada um desses submercados, nós temos atuação. Então, no mercado financeiro estrito sensu, já falamos, bancos, financeiras, por equiparação às sociedades administradoras de consórcio, né? Bancos de desenvolvimento, como o BNDES. No mercado de títulos e valores mobiliários, nós temos a participação das sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, das sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, das bolsas de valores e, principalmente, das sociedades anônimas abertas com ações em bolsa. No mercado de seguros e previdência complementar aberta, nós temos atuando as companhias seguradoras e as sociedades administradoras de planos de previdência complementar abertos. E o mercado de previdência complementar fechado são aqueles chamados fundos de pensão que atuam. Bem, quanto ao mercado financeiro estrito sensu, ou em sentido estrito, nós já falamos, tanto na primeira aula quanto nesta, a respeito da sua atuação. Ou seja, os bancos captam recursos como? Recebem dinheiro em depósito, esse dinheiro é contabilizado como dinheiro de terceiros, numa conta corrente contábil em nome do depositante correntista. O banco também pode praticar as operações passivas, captação de recursos, mediante a contratação de empréstimo. O banco toma dinheiro emprestado e emite como representação da obrigação de pagar títulos de crédito, como as letras de crédito imobiliário, as letras de crédito do setor agrícola e outros títulos. Esses recursos, quando emprestados, passam a ser contabilizados no passivo do banco. Por isso as operações são tidas como passivo, porque é endividamento do banco. Outra forma que o banco tem de captar recursos é mediante a emissão de ações. Então, quando o banco, que sempre é estruturado sobre a forma de sociedade anônima, é aberto, ou seja, companhia aberta, emite ações que vão circular no mercado de títulos valores mobiliários, esta é também uma forma do banco captar recursos, aporte dos supostos acionistas, e esses recursos, então, também podem ser utilizados nas operações dos bancos. Por que eu digo supostos acionistas? É porque, como nós vamos ver no mercado de títulos